Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 9, e o versículo de número 40. Assim está escrito: porque quem não é contra nós, é por nós. Marcos, através de Pedro, recebeu esta informação deste acontecimento numa ocasião de Jesus com os seus discípulos e deixou aqui registrado. E a resposta de Jesus para o questionamento dos discípulos foi este: porque quem não é contra nós é por nós. Bem, o que aconteceu? Jesus, quando veio, separou, escolheu pessoas para segui-lo. E grande parte deles começaram a seguir Jesus de perto. Em todas as ocasiões onde Jesus estava, as pessoas estavam juntos. Então havia aquele grande grupo, e às vezes era denominado de multidões, que acompanhavam a Jesus. Mas o trabalho de Jesus não era um trabalho restrito, era um trabalho público, aberto a todos quantos ouvirem e crerem. Jesus não fez nenhuma restrição, não fez nenhuma limitação. Olha, o que eu estou dizendo só é válido para tal tipo de pessoa ou pessoa de tal nacionalidade. Não, Jesus nunca disse isso. O Evangelho de Jesus é de caráter universal, para todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura em todo o mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Não é o fato de ser batizado que será salvo. É quem crer será salvo. Agora, quem crer submeter-se-á ao batismo, porque é uma ordenança de Jesus, é um testemunho de que a pessoa se comprometeu com Jesus, de ser fiel a ele e de não voltar mais à vida anterior. Porque há muita gente dizendo que é o batismo que salva. Não, o batismo não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Só ele, mais ninguém. Batismo não salva, sacrifício não salva, amizade não salva, nada disso. Só quem salva é Jesus. Então, por onde Jesus passava, as pessoas vinham a ele. E Jesus tinha seguidores de todas as camadas da sociedade. Tinha aqueles seguidores que eram conhecidos, que se reuniam, que estavam juntos. Mas tinha outros seguidores que eles seguiam a Jesus, mas dentro do seu entendimento, dentro da sua forma de compreender, mas seguindo Jesus. E aqui aconteceu um fato interessante, porque estava João e os discípulos que Jesus escolheu para si, realizando o trabalho. Em dado momento, João, um discípulo de Jesus, que era considerado o discípulo amado, mas ele só passou a ser discípulo amado depois de uma transformação de Jesus. Porque tanto João como Tiago, seu irmão, eles eram chamados filhos do trovão. Veja o que eles eram capazes de fazer. Chegou determinada situação, Jesus quis passar por a cidade de Samaria, não deixaram. Ele disse: Jesus, queres que peçamos fogo do céu para que consuma toda essa gente? Jesus: vocês não sabem de que espírito são. Deus abençoe, irmão Mário Bento. Sempre estavam com essas dificuldades. Depois, lá na frente, após o período com Jesus e de ser ensinado e interpelado, confrontado por Jesus, ele passou a ser conhecido como o discípulo do amor. E a linguagem mudou, o comportamento mudou, tudo mudou. Mas aqui, ainda com Jesus, tinha resquícios daquele João antigo. Olha o que diz
o texto de onde eu tirei esta expressão. Porque quem não é contra nós, é por nós. Então, observe, ó. E João o discípulo, que se tornou o apóstolo, o discípulo amado, aquele que no dia da traição, que Jesus falou que alguém ia trair, foi quem se recostou no peito de Jesus e disse: quem é, Senhor? Jesus disse: é aquele que eu der o bocado. Então João tinha essa afinidade com Jesus. Ele aprendeu realmente porque tinham 12 discípulos, mas Jesus tinha os 3 que ele levava para determinadas ocasiões: Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram inseparáveis de Jesus. Em outras ocasiões, Jesus ia com os 12, dizia para eles: vocês fiquem aqui, Pedro, Tiago e João vão comigo, anda mais um pouquinho, depois dizia: vocês agora fiquem aqui, porque eu vou além orar. Ele ia sozinho. Então tinha situações que Jesus estava com a multidão, tinha situações que eram com os 12, outras eram com os 3, e a maioria das vezes era Jesus sozinho. Então, este João, que chegou a esta condição diante de Jesus, e João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios. Bem, ele estava expulsando demônios em nome de Jesus. E certamente o que incomodou a João, pelas entrelinhas, nós podemos entender, era que os demônios saíam e a pessoa era liberta. Aquilo incomodou a João, porque João olhou aquela pessoa que estava fazendo isto e observou e disse: mas esse não segue junto com a gente. Esse não faz parte do nosso grupo. Ele não pode fazer isso. Quem deu autorização para ele fazer isso? Então diz: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Olha, não nos segue. Então, se ele não nos segue, ele não pode usar o teu nome, ele não pode expulsar demônio. E nós, não foi só João, nós, João mais alguns, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Ora, Jesus disse que tem que seguir a ele. Jesus disse: vem e segue-me. Segue a Jesus. João já estava dizendo que não segue a nós, ele não nos segue. Ele não veio fazer parte do nosso grupo. Portanto, ele não tem nenhuma autoridade de fazer o que está fazendo. E nós lhe proibimos. Quem deu ordem de proibir? Jesus não mandou proibir nada. De onde eles tiraram essa autoridade para enfrentar uma situação e logo dar o veredito e proibir? Dizer que a pessoa não pode. A pessoa não está em condições. Nós não proibimos. Mas por qual motivo vocês proibiram? Porque ele está expulsando o demônio? Não. Nós proibimos, mestre, porque ele não nos segue. Como que diz? Ele expulsa o demônio no teu nome. Mas porque ele não nos segue, então ele não pode expulsar demônio. Ele não pode sequer usar o nome do Senhor. Disseram isso para Jesus. Até os discípulos, veja, até o círculo mais próximo de Jesus, tinha essas situações, essas dificuldades. E para eles parece que era um prato cheio. Vamos falar com Jesus e vamos dizer para Jesus que nós proibimos, e Jesus certamente vai dizer: vocês fizeram bem, é isso mesmo. Ele não está seguindo junto com vocês, então não deixa eles falar no nome de Jesus. Vocês fizeram certo, é assim mesmo que tem que fazer. Certamente eles esperavam receber isso de Jesus. Uma aprovação de um ato que eles fizeram sem a ordem de Jesus. Ora, quando Jesus ia aprovar uma coisa que fizeram sem Jesus dar ordem, Jesus nunca ia aprovar isso.
Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Jesus nunca ia provar esse tipo de coisa. Jesus, porém, disse, não lhe proibais. Nós proibimos, Jesus, não lhe proibais. Ou seja, vocês se precipitaram e fizeram o que não deveria ter feito. Não lhe proibais. E Jesus explicou, por que não proibir estas pessoas que estão trabalhando e em nome de Jesus as coisas estão acontecendo, porque eles estão invocando o nome de Jesus. Porque quem invoca o nome de Jesus em vão é semelhante aos filhos de Seva, que foram lá em nome do Jesus que Paulo prega, nós vos exorcizamos. E o demônio pegou eles de jeito. Nós sabemos quem é Jesus e nós sabemos quem é Paulo. E vós, quem sois? Eles levaram uma surra e tiveram que correr, porque senão a coisa ia ficar preta para o lado deles. Mas aqui não. Em teu nome expulsava demônios. Então, João viu a pessoa ser liberta. Isso mexeu com o interior dele. Disse, não, não pode ser. Não pode ser. Pelo que eu estou olhando, eu não conheço essa pessoa, ela não segue junto conosco, ela não faz parte do nosso grupo, ela não pode fazer isto. E eu vou dizer a ele agora, não vou esperar outra hora não, vou dizer agora. E nós lhe proibimos. E foram contar para Jesus, como se fosse uma vantagem, uma coisa boa que nós fizemos, Jesus. Olha, Jesus, mas o Senhor não sabe. Jesus, o que aconteceu? Se nós contar, Jesus. Pois é. E contaram. Quando eles contaram, Jesus, porém, disse, não lhe proibais. Não é para proibir. Se está falando em meu nome e demônio está sendo expulso, eles estão trabalhando de maneira correta. Não lhe proibais. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Não casa uma coisa com outra. A pessoa que vai fazer milagre, em nome de Jesus, o milagre acontece, depois vai falar mal de Jesus, que é quem realiza o milagre. Não tem nexo. Não tem sentido. Foi o que Jesus disse para eles. Ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Um homem aqui está fazendo milagre. Estava expulsando demônios em nome de Jesus. Como é que este homem ia falar mal de Jesus? Por este ato, ele estava identificando que ele seguia o ensino de Jesus. Mas João quis tomar a dianteira. Sempre quem toma a dianteira é Pedro. Pedro é explosivo. Pedro fala de repente. Pedro não tem filtro. O que vem na mente vai. Mas João que era calado, João que ficava só ouvindo, no momento desse ele tomou uma atitude que é diferente de João. Então parecia que era até outro João, porque ele se perturbou. Então Jesus disse o seguinte, e aí vem o versículo 40 que eu li como texto. Porque quem não é contra nós, é por nós. Está resolvido o problema. Quem não é contra nós, é por nós. Está fazendo milagre, está expulsando demônio em meu nome, é por nós. É conosco. Está trabalhando junto. Entendeu o sentido. Agora, se fala mal de nós, não vai fazer milagre. Então é contra nós. O marco divisório está aí. Quem não é contra nós, é por nós. Não tem meio termo. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Quando nós olhamos esse texto, é de estranhar a atitude de João. Se fosse Pedro, a gente podia até aceitar facilmente, porque Pedro dava dessas. Mas João não. E aqui foi exatamente João. Nem se faz menção de Pedro.
Ele disse nós, quer dizer, ele e mais alguns. Mas quem tomou a dianteira foi João. Como que diz Pedro, hoje você vai ficar calado e hoje quem vai decidir sou eu, viu, Pedro? Você não vai dizer nada hoje. Hoje é comigo, João. E que decisão ele tomou? Proibir um homem que estava expulsando demônio em nome de Jesus. Achou que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Estava fazendo a pior coisa. Que não foi ordenado ele fazer isto. Jesus repreendeu, não lhe o proibais. Não é para proibir. Com isso aqui eu entendo que nos nossos dias, como em todos os séculos, sempre existiu, vai existir esse tipo de coisas. Por exemplo, se você não faz parte do grupo que eu sigo, que estou servindo a Jesus, tudo que você faz não é para Jesus. Você está fazendo de maneira errada. Para você fazer certo, você tem que fazer parte do meu grupo. Se você fizer parte do meu grupo, estamos juntos. E o que fizer é autorizado pelo Senhor. Vamos fazer e vai acontecer. Mas se não fizer parte do meu grupo, do nosso grupo, então tudo que você fizer pode ser contraditado, pode ser proibido, pode ser reprovado. É assim que os grupos estão vivendo hoje em dia. Deus abençoe, irmão Isaac e Joaquim. É assim que os grupos estão vivendo hoje em dia. Grupos denominacionais, grupos tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Se você não faz parte do nosso grupo, da nossa denominação, do nosso regimento, você é contra Cristo. Onde você está errado. Você deveria estar com a gente aqui. Não é assim que muitas vezes as pessoas agem? Não, está fazendo isso? Não. Se não é da Assembleia, está errado. Ele não deveria fazer isso. Não, se não é da Batista, está errado também. Ele tinha que ser da Batista. Não, ele tinha que ser da Luterana, ele tinha que ser da Presbiteriana, ele tinha que ser de tal, ele tinha que ser de outro, ele tinha que ser de outro. De onde ele está errado. E há alguns até que chegam para nós e dizem, olha, vocês ainda estão no caminho. Vocês ainda não encontraram Jesus. Vocês ainda estão no caminho. Vocês só vão encontrar o caminho e Jesus quando vocês fizerem parte do nosso grupo. E aí é onde fica surgindo essas dificuldades, esses contratempos. O homem aqui, na maior boa vontade, com a maior dedicação ao nome de Jesus, estava aliviando uma alma possessa de demônio, estava expulsando o demônio. E vem um discípulo de Jesus e proíbe. E proíbe. E diz que eu não deveria fazer. Eu me lembrei dos grupos religiosos. Todos eles são assim. Todos os grupos religiosos arvoram para si que só eles são verdadeiros, só eles estão cumprindo a vontade de Deus, só eles são os oficiais. Todos os demais grupos que não fazem parte do grupo dele estão em desacordo, estão na rebeldia, estão em descrédito, não se deve dar ouvido, não se pode cooperar com ele, não deve considerá-lo como irmão, porque não nos segue. Ele só vai ser nosso irmão quando seguir junto conosco. Aí sim vai ser nosso irmão. Enquanto não, não. Então, este problema já aconteceu lá entre os discípulos, por meio de João. Os nossos dias acontece por meio das ideologias, das denominações. São grupos que se fecham entre si. Não se unem para propagar o reino de Deus. Jesus não decidiu ser de um único grupo. Um grupo religioso ou uma placa denominacional. Não. A igreja de Jesus é universal, é a igreja no mundo todo. E dela todos quantos confessam a Jesus como Senhor e Salvador fazem parte dela. Então é muito importante observar isto. Observar isto. Se nós pudermos trabalhar em harmonia, o reino de Deus vai ter resultados positivos.
Mas se começar a trabalhar nessa coxa de retalho, um puxa para lá, outro puxa para cá, não vai dar em nada. E aqueles que estão juntos, mais dia menos dia, vão se desanimar e vão também deixar o grupo, vão embora. Porque vão observar determinadas coisas que não condiz, não está de acordo. Então é preciso observar isto. Preciso ter este cuidado. Jesus disse, não lhe proibais. Está falando em meu nome? Está acontecendo? Então está fazendo com verdade. Então não proíbas. Deixa fazer. Deixa trabalhar. Deixa trabalhar. Não foi o que fizeram com João Batista? Ele batizou Jesus e depois veio lá. João, aquele que você batizou, ele também está batizando. Ele e os discípulos dele estão batizando lá. E como que diz? Está batizando, João, até mais do que você, viu? João disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele é o Cristo, ele é o Cordeiro, ele é o Senhor. Foi ele que eu anunciei. Então ele é maior. João não engoliu aquilo que levaram para ele. A mesma coisa que Jesus fez aqui. João foi lá com aquela conversinha. Olha, mestre, Jesus disse, não lhe proibais. Você não deveria ter proibido. Você deixa, cada um está fazendo um trabalho, cada um vai dar conta do trabalho que está fazendo para Deus e cada um vai ter a recompensa. O irmão aqui está dizendo, acabou de chegar do culto no lar, que uma guerra de grupo denominacional que não se preocupa com almas e nem com libertação. E quando alguém se aplica a esse determinado trabalho, logo é falado, é reprovado. São assim as coisas. Então, nós precisamos aprender com Jesus. Jesus nunca disse que só ele, só os que estavam em volta dele ali é que eram os oficiais, os autorizados. Não. Todos eles estão trabalhando, estão fazendo. Lembra quando Paulo escreveu para a igreja de Corinto, os grupos que tinha lá? Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E outro grupo disse lá, eu sou de Cristo. Quantos grupos dentro de uma comunidade de fé? Um mesmo local, 4 grupos divididos. Um degladiando contra o outro. Não é isso que está acontecendo hoje em dia? Isso está promovendo o crescimento do reino de Deus? Está promovendo princípios espirituais, firmeza de fé, perseverança? Está aumentando a comunhão do povo com Deus? Ou está tirando-os da comunhão com Deus por conta desses embaraços que se apresentam dia a dia? Nós não podemos fechar os olhos para essas coisas. Isso chegou a um ponto muito difícil, degradante, vergonhoso. Mas ainda dá tempo de se corrigir. Ainda dá tempo de olhar para Jesus. Irmão meu, irmão seu, é quem crê em Jesus e serve a Jesus. Não é quem permanece, quem pertence a um determinado grupo religioso. E o outro grupo não é meu irmão. Só vai ser meu irmão quando vier para o meu grupo. Não. Está fazendo a obra de Deus? É nosso irmão. Os nossos irmãos no mundo. E cada um vive e serve num determinado grupo religioso. Mas o negócio para eles, o primordial, não é o grupo religioso ao qual eles pertencem. É Jesus a quem salvou a cada um deles e a quem eles estão servindo. Eles estão servindo a Jesus e não ao grupo religioso. Mas existe esses que, a semelhança de João, vai chegar lá e vai dizer, olha, se um irmão de determinado grupo for numa reunião, num culto, num trabalho de um outro grupo, logo tem alguém que vai dizer para o responsável daquele irmão, vai dizer, olha, eu vi fulano no lugar tal, assim, assim, assim. E quando ele voltar, o responsável vai chamar ele e dizer, fulano, vem cá. Ele escuta, você foi em tal lugar assim, assim? Fulano disse para mim que viu você indo lá. Então é o seguinte, você foi lá? Foi. Então a partir de hoje, você não faz mais parte desse grupo aqui. Você desobedeceu. Estão fazendo deste jeito. O preço, quem pagou?
pelas nossas almas, chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele nos conquistou, Ele nos ganhou, Ele nos trouxe para si. Estamos firmados nele. Mas tem muitas pessoas que, por essa divisão de grupo, estão colocando pessoas fora do convívio, colocando ao lado, deixando isolado, quando deveríamos todos ter alegria, porque tanto aqui, quanto ali, quanto acolá, Jesus está operando, está salvando, está curando, está fortalecendo, está revestindo do poder do Espírito Santo, e as pessoas estão fazendo um trabalho lindo para Jesus. Porque quem não é contra nós, é por nós. Nós precisamos abrir a mente e o entendimento e deixar esse negócio de segregação, de grupo fechado. A Igreja de Deus não é um grupo fechado. A Igreja de Deus é aberta no mundo todo. Todos que professam o nome de Jesus, à luz da palavra de Deus, são chamados de irmãos. Irmãos. Existem diferenças? Existem diferenças por conta de pensamentos humanos. Mas com relação à palavra de Deus, não. Todos creem que Jesus salvou. Todos creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Todos creem que Jesus prometeu vida eterna e vai voltar para buscar o seu povo. Creem. Ponto. Creio nisso? Está tudo certo. As demais coisas são coisas insignificantes, onde existem as diferenças. E as diferenças, vamos fortalecer os pontos em que nós concordamos, que são os pontos bíblicos. Os pontos extras bíblicos sempre vai ter dificuldade de harmonia, mas os pontos bíblicos não. Os pontos bíblicos, eles vão levar-nos a um acordo, a uma harmonia, para que a gente possa entender. Então, quando a gente entender isso, nós vamos abraçar a este, aquele outro. Não vamos perguntar a que grupo você pertence. Quem é o seu líder? Não. Você crê em Jesus? Você professa Jesus? Sim, você é meu irmão. Me dê um abraço aqui. Vamos nos saudar. E vamos ter um momento de comunhão. Porque estamos servindo o mesmo Jesus que prometeu que vai vir para nos buscar. Deus abençoe a irmã Miriam, Deus abençoe Luci. Estamos servindo o mesmo Jesus que prometeu que vai vir nos buscar. Então, que estas barreiras sejam colocadas por terra e que nós possamos, no pouco tempo que ainda temos pela frente, porque Jesus breve voltará e tudo isso vai ficar no passado. Então, enquanto temos este pouco tempo, vamos procurar nos ater ao que Jesus disse aqui. Ele disse, nós proibimos. Jesus disse, não lhe o proibais. Não coloque impedimento. Não seja pedra de tropeço para quem está fazendo a vontade do Senhor Jesus. Porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. E Jesus fez aqui a comparação. Qualquer que der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. O fato importante é o nome de Jesus. É a comunhão com Jesus. Tudo que sai fora disso não tem importância. O que importa é Jesus. Estamos vivendo de acordo com a vontade de Jesus. O nome de Jesus é poderoso na nossa vida. Pelo nome de Jesus nós pregamos o Evangelho. Pelo nome de Jesus nós expulsamos demônio. Pelo nome de Jesus nós oramos pelos enfermos. E Jesus cura. Cura. Isso é o que basta. O importante é este o caminho pelo qual precisamos andar. Porque quem não é contra nós é por nós. Não é para sermos um contra o outro por questão de grupos divergentes. Não. O que nós devemos avaliar é: ama Jesus, serve a Jesus, está crendo na volta de Jesus, está fazendo a vontade de Deus. Vamos orar por ele.
vamos estender a mão, vamos ajudá-lo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando entendemos isso, o corpo de Cristo, que é a sua igreja, ela não está exclusivamente num grupo religioso. Ela está em toda a face da terra. Em todos os grupos você vai encontrar as pessoas que estão servindo a Jesus com sinceridade de coração. E quando Jesus voltar, ele vai vir para estas pessoas e vai levá-las para si. E às vezes quem proibiu tanta coisa, não pode isso, você não pode, aquele não pode, aquele outro não pode, corre o risco de ficar para trás. Porque esqueceu a compaixão, a misericórdia e a prática do amor divino entre irmãos. Que possamos observar bem isto e não nos deixar dominar por essa segregação de grupos. Esses grupos só fazem mal. É o câncer da igreja de Jesus. Está corrompendo a igreja. Está enfraquecendo. Você vai num lugar, numa rua, tem 4, 5, 6, 7 grupos religiosos diferentes. Todos eles dizendo que estão servindo a Jesus, mas diferentes entre si. Isso está contribuindo para o engrandecimento do reino de Deus? Não. Isso está sendo uma vergonha. Você passa no primeiro, tem 10 pessoas. Você passa no segundo, tem 5. Você passa no outro, tem 10. Você passa no outro, tem 3. Você passa no outro, tem 4. Quer dizer, todos eles, nenhum deles, tem pessoas suficientes para o grupo, o tanto de lugares que foi preparado para receber o alimento da palavra de Deus, porque estão divididos. E, portanto, nem aqui, nem ali, nem lá, nem acolá. Nem eu, nem ele, nem o outro, nem ninguém. Todos estão agindo de maneira contrária ao que Jesus disse aqui. Jesus disse, não lhe o proibais. Se vocês puderem ter paz com todos os homens, tende. Se vocês puderem ter comunhão com todos aqueles que servem a Jesus, sem olhar a placa, o grupo religioso a que pertence, mas olhar a vida da pessoa com Jesus e a sua vida com Jesus, a harmonia, a concórdia, glorifique a Deus. Sirva com alegria. Participe lá, participe aqui, participe acolá. Não há restrição para quem serve a Deus. Então que possamos pensar seriamente sobre isso. Os nossos dias são dias tenebrosos, são dias difíceis, e nós estamos encontrando este tipo de coisas. Mas isso não pode continuar assim. Deus abençoe a irmã Esther Andrade. Isso não pode continuar assim. É preciso dar um basta nessa situação. Quando os irmãos lá da igreja de Corinto disseram, grupo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, ele disse, vocês ainda são carnais, vocês ainda estão vivendo na carne, porque Cristo não está dividido, Cristo é um só, o corpo de Cristo é um só. Os telhados que são diferentes, um se abriga aqui, outro se abriga ali, outro se abriga acolá, mas todos estão voltados para quem? Para o único Jesus. Porque Jesus é só um. Não é um Jesus para cada grupo. É um Jesus para todos. Então nós precisamos ater a isto e lembrar que João pensou que estava fazendo uma coisa certa quando Jesus disse não. Você talvez esteja fazendo exatamente como fez João, dizendo, esse que não nos segue, nós proibimos. Ele não pode pregar, ele não pode falar, ele não pode abrir trabalho aqui, ele não pode fazer nada aqui, porque não é do nosso grupo, Jesus. Aí Jesus diz, não lhe o proibais. Deixa ele trabalhar. Deixa ele fazer. Ele está fazendo o meu nome, ele não vai falar mal de mim. Ele vai falar bem. Ele vai pregar o evangelho. E enquanto as pessoas estão olhando o que o outro está fazendo, ele se entende que ele não está fazendo nada, ele só está observando o que o outro está fazendo e está reprovando.
Porque se cada um tivesse fazendo, não teria tempo de olhar o que o outro faz e proibi-lo. Mas iria dar glória a Deus, porque tem esse, tem aquele outro, e tem mais aquele outro, e todos estão trabalhando para o mesmo propósito, na seara do Mestre, granjeando almas para o Senhor Jesus. Pensa sobre isso. Se tiver este problema, decida hoje romper com esta barreira. Viva para Cristo. Cristo não está preso a paredes denominacionais. Cristo é único. Todos, quando o servem de coração e alegria, fidelidade e verdade, estão debaixo da proteção do Senhor Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.